Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos e, claro, diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com esta notícia bombástica de agora há pouco vinda de Nova York. Acompanhe este vídeo até o final, é muito importante que você acompanhe este vídeo, assista até o final para não perder absolutamente nada da informação. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, deixando os créditos ao canal da TV Injustiça na plataforma do YouTube com Ludmila Lins Grilo. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Hoje a gente vai tirar aqui a nossa noite para comentar aquilo que a Rede Bobo não está muito afim de comentar, está fingindo que não está acontecendo, enfim, que é o caso do Hugo Carvajal. Há anos a gente já vem dizendo, olha, o dia que esse cara for preso, o dia que esse cara foi encontrado na Espanha. O dia que esse cara delatar, foi extraditado para Nova York, para os Estados Unidos, foi parar em Nova York preso e, enfim, parece que delatou. E esse caso, por que é importante para a gente? Né? Um general venezuelano, lá chavista, que resolveu delatar. Por que isso é importante para a gente? Porque isso provavelmente vai respingar no Lula, no PT, no Foro de São Paulo, nessa galera toda que estava ali recolhidinha. Enfim, hoje a gente vai tratar disso hoje com uma especialista no assunto, que é a jornalista Elisa Robson. A gente vai conversar daqui a pouco. Ela já conversou com ele com exclusividade, ela tem a confiança dele, então ela é a pessoa, nesse momento, acho que mais gabaritada para falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho ela já vai entrar, ela já está até aqui na salinha, e já vou, daqui a pouquinho, colocar a jornalista Elisa aqui para falar com a gente. Bom, antes da gente começar aqui a nossa live, como sempre, os avisos. Se você curte esse canal, se você acha que esse canal ajuda em alguma coisa, considere a possibilidade de se tornar membro do... Deixa eu tirar o TikTok. Que ele vai entregar documentação inédita sobre as redes internacionais de financiamento pelo chavismo, e o Lula, segundo ele, teria sido um dos beneficiados. Então, sobre esse assunto, nós vamos hoje entrevistar aqui hoje no TV Injustiça a jornalista Elisa Robson, que se destacou na cobertura desse caso, foi perseguida no Brasil por investigar as ligações do regime venezuelano com os líderes da esquerda na América Latina. E ela acabou se exilando também aqui nos Estados Unidos, onde ela vive hoje, e de hoje, enfim, ela pode continuar o seu trabalho investigativo sem correr o risco de ser presa pela ditadura brasileira. Então, seja muito bem-vinda, Elisa. É uma satisfação ter você aqui no TV Injustiça hoje. Muito obrigada, doutora Ludmila, obrigada para o pessoal que está junto aí, apoiando toda essa causa, né, esse trabalho, e é um prazer estar aqui para falar com vocês. Prazer todo nosso. Elisa, acredito que muita gente que está aqui no canal, que, né, já deve te seguir, já deve te conhecer, mas eu queria te apresentar melhor para o pessoal que ainda não teve contato com o seu trabalho e ainda não conhece a sua história. Eu queria saber há quanto tempo que você trabalha com jornalismo investigativo, se você já trabalhou em algum veículo de comunicação ou você sempre atuou assim de forma independente. Assim, eu já sou formada em jornalismo há 24 anos, então faz quase 25 anos que eu atuo como jornalista, e daí toda a minha carreira eu trabalhei em vários veículos, né, tanto de rádio quanto de TV, trabalhei lá no comecinho até para a repetidora da Globo, e fui me desenvolvendo, né, em várias áreas aí. Quando chegou a vez na internet, também fui com tudo para as redes sociais, e também encontrei o meu espaço ali. Mas o jornalismo investigativo, na verdade, ele surgiu principalmente, foi na época da Lava Jato. Eu anteriormente morava em Curitiba, antes de morar em Brasília, e então eu fiquei realmente intensamente buscando informações e trabalhando a divulgação de toda a Operação Lava Jato, todas aquelas etapas, né, na internet. Depois disso, nós tivemos, então, aí
né, o presidente Bolsonaro, que também veio com toda esse posicionamento forte que impactou o Brasil, né, mudou o rumo das coisas, e então chegamos até a questão do caso Carvajal, que foi bem aos poucos também, que eu comecei a me interessar, comecei a investigar, a descobrir, me chamou a atenção a primeira vez que quando eu entendi que era uma pessoa, né, num posicionamento estratégico dentro da Venezuela, que ele poderia enxergar o labirinto de cima e contar para todo mundo. Então eu comecei a acompanhar os passos dele e descobri muitas coisas na época, né, que ele já estava há muitos anos, inclusive, foragido, né, depois que ele rompeu lá com Maduro, teve toda a questão do cartel de Los Soles, porque ele era um general também de Chávez, então ele conhecia toda essa trama, que hoje está bem alta aqui com o governo norte-americano, e aí eu comecei a me aprofundar em todas as questões e fui até escrever o livro, reportagem sobre este assunto. O livro, eu até busquei o seu livro. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui, ó. O livro da Elisa, pessoal, se vocês. Eu vi que está disponível, inclusive, na Amazon para compra no Brasil. Isso, é um e-book, é um e-book que ele conta, na verdade, como que foi a parte da investigação que eu fiz lá na Espanha, quando eu fui para Madrid, né, e fui com o objetivo de ir até a prisão de Extremeira e falar com o Carvajal. Por quê? Porque né, todo mundo estava falando do assunto internacionalmente, né? No Brasil sempre fizeram assim vistas grossas, né? Praticamente ninguém cobriu esse assunto. E eu julguei que era extremamente relevante. Então, eu dei esse passo, não fui assim, sem medo, posso falar a verdade, eu fiquei muito preocupada na época, mas achei que era importante, mesmo com os riscos que estavam, né, envolvidos ali, eu fui até lá e busquei as informações que eu precisava para colocar no livro. Isso foi em que ano? Foi em 2022. 2022, tá. Aí você foi até a Espanha. Eu fui até a Espanha, daí fui a Madrid, de Madrid eu fui até a prisão de Extremeira, que é essa prisão de segurança máxima onde ele se encontrava, e ele, na verdade, lutou bastante para ficar lá, ele não queria ser extraditado para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos já estavam tentando há 10 anos trazê-lo para cá, né? Já estavam há muitos anos tentando isso. Então, foi uma vitória, assim, quando eles conseguiram prendê-lo lá junto com a justiça, com a polícia lá da Espanha, e depois, realmente, a principal vitória da justiça norte-americana foi ter conseguido trazê-lo para cá, né, que foi daí em 2023. Coincidentemente, eu já estava aqui, 3 meses antes. Então, 3 meses depois que eu cheguei aqui, ele veio para os Estados Unidos, para Nova York. Elisa, eu não sei até que ponto você pode contar certas coisas, então aí você fica aí à vontade para moderar, às vezes eu posso fazer uma pergunta que você não pode responder por completo, enfim, aí você fica à vontade de falar, não, isso aí eu não posso responder de tudo. Você teria como falar alguma coisa dos bastidores de como você conseguiu esse acesso a ele na Espanha? Como que você conseguiu a confiança dele? Você chegou lá e se apresentou como uma jornalista brasileira, como que você conseguiu ganhar a confiança dele para que ele te desse uma entrevista? Porque, pelo que eu estava pesquisando, você foi a única jornalista, eu não sei se do Brasil ou do mundo, que conseguiu falar com ele. Pois é, tudo quando eu cheguei lá, no momento que eu cheguei lá, eu tive um pouco de dificuldade porque eu precisava achar os caminhos, né? Eu não tive autorização para entrar na prisão, assim, só porque eu era uma jornalista e tentar entrevistá-lo. Eu tinha que achar um caminho, o caminho jurídico, o caminho legal, qual era os trâmites. E eu não sabia de nada, não sabia como funcionava. Então, eu fui pesquisando um pouco no Brasil e muito lá, conversando lá com advogados, inclusive os advogados dele, eu conversei com 2 advogados dele, conversei com a esposa dele, né, que é uma pessoa que tem lutado bastante, né, por ele, pela causa toda, ela tem todo um pensamento de que, na verdade, eles são como pessoas que
que estão lutando pela libertação da Venezuela. Então, ela se posiciona assim. Então, a esposa do Carvajal é uma peça muito interessante em toda essa história, e ela é pouco ouvida, até acho que ela é pouco ouvida pela imprensa internacional, e, no entanto, eu consegui chegar até ela, conversar com ela, e a partir desse momento, ela que fez essa conexão. Então, foi muito interessante lá na Espanha. Quando eu conversei, expliquei para ela tudo o que estava acontecendo no Brasil e o quão importante era termos mais informações ou darmos, principalmente, visibilidade para o que ele estava falando, e o impacto que isso seria, né, na América Latina, mas principalmente no Brasil, né, que é o coração da América Latina. Então, eu fui conseguindo conquistar a confiança deles nesse sentido, mostrando qual era a real intenção, né, que não era só fazer mais um barulho de imprensa. E não foi muito fácil, porque até então os jornalistas que tinham tratado desse assunto, eles não tinham ido direto à fonte que era ele, eles tinham procurado sempre, por exemplo, consultar a opinião do juiz que estava julgando o caso, dos promotores envolvidos, sempre as partes periféricas do caso Carvajal. Então, e daí exploravam muito o assunto apenas com a intenção noticiosa, né, de dar o furo jornalístico. E quando eu me apresentei, eu falei, olha, eu não tenho só essa intenção, né, de apenas dar um furo e contar para as pessoas uma novidade, uma notícia. Eu gostaria realmente de saber mais, porque isso tem importância para os rumos do Brasil. Isso tem importância, tem um outro peso político. E a partir daí, então, né, eu sempre fiz tudo muito às claras, sempre fui muito transparente. Então, a partir daí, ela provavelmente consultou o histórico de redes sociais e como era o nosso posicionamento, e daí eu fui conseguindo conquistar essa confiança. Então, foi via advogada dele, que era uma pessoa também muito próxima a ele na época, e na sequência também com a família dele. Então, eu fui o máximo que eu pude próximo a ele, em todos os sentidos, para conquistar essa confiança nesse sentido, né, de informação. Bacana, Elisa. Você já saiu do Brasil? Você morava no Brasil nessa época, né? Em Brasília, aham. Em Brasília. Você já saiu do Brasil com algum contato com alguém? Ou você saiu do Brasil, assim, com a cara e a coragem e foi para a Espanha sem ter expectativa do que ia conseguir? Ou você já saiu com algum contato? Não, eu fui com a cara e a coragem. Eu simplesmente fui, mas eu tinha um endereço da prisão. Que você não estava ali simplesmente para colher o furo, né, para se dar bem, você tinha, né, um real interesse em levar aquela história para ajudar o seu país, eles talvez tenham identificado em você alguma virtude que, de repente, eles acham que eles têm também, porque o Carvajal, ele, até queria ouvir a sua opinião sobre isso, ele era o homem de confiança do Hugo Chávez, e depois ele, né, com a morte do Hugo Chávez, aí veio o Maduro, ele continuou fazendo parte da inteligência militar também do Maduro, e depois eles romperam. Então, assim, o que eu queria entender e até pelas suas conversas com o Carvajal, se você pode falar sobre isso, se você nota nele algum tipo de arrependimento, porque ele, inclusive, confessou, ele, né, é reconhecido como tendo ajudado o narcotráfico, né, da Venezuela, tendo trazido drogas, né, inundou de drogas os Estados Unidos, ele já confessou coisas nesse sentido. Você percebe nele algum tipo de arrependimento? Ele se vê muito assim como a pessoa, o salvador da pátria, assim. Ele acha que ele pode ainda ocupar esse papel e ser visto assim, porque além dele ser ex-general, além dele ter sido diplomata da Venezuela, ele também foi deputado federal lá. Então, ele tem esse posicionamento em que ele também se enxerga que ele está ajudando a Venezuela. Obviamente que, para mim, né, nas vezes que eu tive acesso, ele sempre negou que ele tivesse qualquer envolvimento aí com essa questão do tráfico de drogas e tal, mas que ele só estava num posicionamento estratégico, mas que ele nunca se envolveu. Então, ele fala isso. Só que a questão dele principal era que, quando o Hugo Chávez morreu, ele e Maduro disputaram quem iria ocupar
o lugar de Hugo Chávez. Acabou sendo em alguma negociação deles que seria o Maduro, mas ele estava na disputa. E depois teve esse rompimento. Quando teve esse rompimento, ele alega que ele rompeu porque justamente o Maduro se tornou um ditador. Ele falou, ele saiu totalmente fora do que nós tínhamos planejado. Nós tínhamos planejado continuar, né, a Venezuela, transformar num grande país e não ir para esse lado socialista. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Rodrigo Paz vence eleições na Bolívia e encerra quase 2 décadas de domínio da extrema esquerda. Economista de centro-direita rompe hegemonia do MAS e assume presidência após eleição pacífica e disputada no país. Rodrigo Paz Pereira foi confirmado como presidente eleito da Bolívia neste domingo após vencer o segundo turno com 54,53% dos votos válidos, segundo dados do Tribunal Supremo Eleitoral. Com 97% das urnas apuradas, a eleição, marcada por participação recorde de 89%, encerra o primeiro processo presidencial com o segundo turno da história política boliviana. A votação transcorreu sob observação da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia, que destacaram a transparência do processo e a ausência de incidentes relevantes. Mais de 7,9 milhões de cidadãos participaram do pleito. Economista de 58 anos, ex-prefeito de Tarija e atualmente senador Rodrigo Paz é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, representando o Partido Democrático Cristão, PDC, de centro-direita, construiu sua candidatura em uma agenda liberal econômica, propondo uma plataforma de reconstrução institucional, crescimento com inclusão e reconciliação nacional. A vitória de Paz contou com o apoio de comunidades indígenas, setores rurais e camadas urbanas da classe média, insatisfeitas com a inflação elevada e a recessão econômica e os problemas de abastecimento de combustíveis. A vitória de Paz contou com o apoio de comunidades indígenas, setores rurais e camadas urbanas da classe média, insatisfeitas com a inflação elevada, a recessão econômica e os problemas de abastecimento de combustíveis, além do esvaziamento eleitoral do movimento ao socialismo, mas de extrema esquerda, que registrou apenas 3% dos votos no primeiro turno. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Valeu.